Boa noite, gente. Hoje nós vamos conversar com Henrique Altran sobre doenças autoimunes. Vamos lá mandar aviãozinho para as pessoas virem para cá. Deixa eu chamar aqui. Boa noite, gente. Olá, Maria. Olá, gente. Gisele. Todo mundo que está entrando. Estamos esperando o Henrique Altran, que ele vai chegar para conversar com a gente sobre doenças autoimunes. Existem muitas doenças hoje em dia e a quantidade de pessoas que está sendo acometida por doenças autoimunes é imensa, né? E tem doenças, inclusive, que eu nem sabia que estavam nessa lista. São muitas doenças. Eu estava vendo, tem mais de 80 doenças já catalogadas sob o título... Oi, Rogério! Sob o título de doença autoimune. Henrique chegou, vou chamar ele logo, porque hoje ele está super ocupado e a gente não pode perder um minuto do tempo dele. Vamos lá, Henrique, seja bem-vindo, querido. Olá, meu Olá! amigo. Tudo Olha, vou te bom? dizer, tudo jóia. Eu tava com saudade de você, das nossas lives. Tava Tá sentindo certo. falta. Também tava com saudade. Essa é o quê? A terceira ou quarta vez que a gente se encontra, né? Eu acho que é a quarta vez, é. Já é a A quarta gente, vez, né? a Eu gente já tô depois virando sócio de carteirinha da Cássia Miranda. tá virando sócio e outra coisa. A gente pode fazer depois um compêndio de todas essas lives para mostrar aí pra galera. Tem muita coisa Não é? boa. É Legal, legal. verdade. Tá tudo bem Olha, por aí? Como é que tá estamos tudo aí em jóia. terras nórdicas? Tudo ótimo, tudo tranquilo, graças a Deus. Que coisa boa, que coisa boa. Eu estava falando aqui já, fazendo uma abertura, né, explicando para as pessoas que você hoje ia conversar comigo sobre doenças autoimunes. E por quê? Eu tenho notado, dentre as pessoas que eu conheço, muitas pessoas estão sendo acometidas por doenças autoimunes. E isso é uma Verdade. coisa que é meio parecido com, meio como se fosse um fenômeno. De repente, existia já, obviamente, as doenças autoimunes, Uhum. elas existiam para algumas pessoas, né? E a gente até pensava, nossa, né, aquela pessoa, como se fosse uma maldição, coitada, ela tem essa doença ou aquela doença. Né? E hoje em dia a gente vê que isso é uma coisa que ficou quase que comum, né? E aí eu estava dando uma olhada e fazendo uma pesquisa sobre as doenças, e tem mais de 80 doenças, né, consideradas doenças autoimunes. Exato. Dentre elas, lúpus, diabetes tipo 1, que eu nem sabia que era autoimune, tireoide de Hashimoto, miastenia grave, exato, tiroidite de Hashimoto, esclerose esclerose múltipla, múltipla, né? exatamente, Artrite reumatoide. exato, são muitas, né? E é Psoríase, interessante, psoríase, e é aham, interessante, sabe, vasculite também. É interessante, uhum, sabe, Cássia, porque as doenças autoimunes, elas são extremamente variadas do ponto de vista de etiologia, né? Você tem uhum, doença nas articulações, você tem sim, doença nos nervos, você tem doença no sistema hormonal, na tireoide, você tem, sabe, você uhum, tem várias localidades possíveis, né? Mas sim, hoje o que tem de mais recente na pesquisa mostra que as causas são bem parecidas, né? Mesmo sendo muito diferentes. sim. E aí eu quero, primeiro, antes de mais nada, pedir às pessoas que estão aqui que mandem pelo aviãozinho essa live, porque Henrique vai dar uma aula para a gente hoje. E essa aula é uma aula muito preciosa, porque ele sabe muito e eu gosto muito das explicações dele, que ele é muito didático, né? O Henrique sabe muito. Então vamos Obrigado, lá, Cássia. Henrique. Me explica primeiro, vamos partir do pressuposto de que as pessoas que estão assistindo essa live são pessoas leigas no assunto e não têm muito conhecimento, né, sobre doenças autoimunes. Então, o que é a doença autoimune? Certo. Para a gente entender a doença autoimune, Cássia, a gente primeiro tem que entender como é que funciona o nosso sistema imunológico quando está funcionando Uhum, normal, né? certo. Então, Quando está tudo bem. quando está tudo bem, né? Então, para isso, a gente volta.
aquele meu problema de professor, né? A gente tem que voltar Eu no tempo e adoro. explicar tudo desde o começo. Claro, e é assim que a gente aprende, viu? A gente só A gente aprende tem que quando coloca as coisas voltar. no contexto, né? Exato, exato. A gente Exato. tem que voltar no tempo Uhum, para algo assim em torno de uns 3,5, 3 bilhões de anos atrás, quando uhum, apareceram os primeiros organismos pluricelulares, né? Ou seja, os primeiros organismos com várias células. Né? certo. Antes disso, né, por pelo menos aí 1,5, 2 bilhões de anos, desde que a Terra foi formada, a Uhum, gente só tinha organismos mono ou unicelulares, né? uhum, Normalmente bactérias, talvez até alguns protozoários, mas isso ainda é muito controverso. uhum, E o que acontece é o seguinte, a partir do momento que você forma organismos multicelulares ou pluricelulares, você começa a ter a perspectiva e a possibilidade de haver uma divisão de trabalho, uma divisão de tarefas. Né? uhum. Porque como você Sim. tem várias células juntas, então você tem a possibilidade de determinadas células se especializar em determinadas funções, e aí você consegue ter essa multifuncionalidade que Uhum, compartilham um objetivo comum, que é o quê? Possibilitar que aquele organismo continue vivendo, né, sobrevivendo, e que ele se reproduza o uhum. máximo de vezes possível. Né? Sim. Então, dentro de uma escala evolutiva, nós temos aí, se a gente for pegar aí exemplos animais, né, os organismos animais mais simples, que são as esponjas, né, do filo porífera, Sim. eles são Uhum. apenas aglomerados de células, e há uma especialização muito, muito sutil. Né? Todas as células é como se essa estrutura das esponjas, não sei se é o pessoal aqui que está assistindo a gente, quem já mergulhou, né? As esponjas Uhum. elas são estruturas que são multicelulares, pluricelulares, mas são formadas de um tipo de célula só. Então cada célula está Sei. por si. Não há uma Uhum. divisão de trabalho muito bem específica. E essa divisão de trabalho, essa especiação, ela vai Uhum. acontecendo na medida em que a gente vai subindo dentro da escala evolutiva, chegando aí Sim. em especializações incríveis, como a gente tem, por exemplo, no nosso corpo, onde você tem uma Uhum. célula especializada, por exemplo, em captar energia luminosa, como é o caso das nossas células da retina. Né? Então Uhum. é muito interessante isso aí. Bom, para eu ter um organismo pluricelular funcionando, eu preciso então identificar quais são as minhas células e quais não são as minhas células. Né? Então, Certo. esse é o primeiro grande desafio da multicelularidade. Eu preciso Uhum. ter uma distinção correta do que é célula do próprio organismo e do que é célula que não é desse organismo. Entendeu? Sim. Então, Sim. aí é onde a gente entra com a questão da doença autoimune, porque a gente entra com o sistema imunológico. E aí são os fatores de histocompatibilidade. O que são esses fatores de histocompatibilidade? Histo vem de tecido, né? Uhum. Compatibilidade, o próprio nome está dizendo. Então, são fatores que permitem a compatibilidade entre os tecidos que existem no nosso corpo. Né? Uhum. Então, o que acontece? Esses fatores permitem que o meu corpo identifique quais são as minhas próprias células. E eu Uhum. possa distinguir o self, né, as minhas próprias células, do Sim. não self, ou seja, das células que não são pertencentes ao meu corpo, que são Claro. células Uhum. invasoras. Quem Uhum. faz todo esse trabalho é o sistema imunológico. Tá? Então, para isso, a gente possui uma identidade única dentro do nosso organismo, na superfície das nossas células. Então, as nossas Uhum. células, para o pessoal que está assistindo a gente que não sabe, a gente tem um invólucro, né, que é a membrana Uhum. plasmática. Esse invólucro é uma bicamada lipídica. Dentro nós temos o citoplasma, núcleo e as organelas. E Aham. fora nós temos o meio extracelular. Essa bicamada lipídica, ela tem glicoproteínas, tá? E Uhum. glicolipídios, que são substâncias compostas de carboidratos e lipídios, ou carboidratos e proteínas, que formam o que nós chamamos de glicocálix. Esse Uhum. glicocálix, ele tem uma identidade. É como se você, imagina como se você tivesse uma bola de futebol, fosse a célula, tá? A Certo. borracha da bola de futebol fosse a membrana da célula, tá, ok? Uhum. E dessa membrana você tivesse um veludo ao redor, que Ok. seria esse glicocálix. Então, o seu Uhum. glicocálix das suas células tem uma distinção do glicocálix das minhas células. Apesar da Claro. gente ter glicocálix parecidos, porque afinal de contas, tanto eu quanto você somos Homo sapiens, tá? Nós temos um Certo. glicocálix diferente. Então, o seu Uhum. sistema imunológico ele está adaptado a perceber essa diferença, né? E
justamente por conta dessa percepção é que ele consegue lutar contra micro-organismos patogênicos. Sim. Então, quando o micro-organismo penetra no nosso corpo, né, quer seja através de uma injúria, uma ferida, por exemplo, né, um ferimento, quer seja através do sistema respiratório, quer seja através do sistema digestivo, o meu sistema imunológico, ele reage a esse patógeno porque ele consegue identificar no meio de todas as minhas células, ele consegue dizer, opa, aquele ali não pertence A mim, a esse mundo, né? não pertence Exato. a mim. Então, é um organismo invasor. Tá? Então, isso é o funcionamento normal do processo. Tá? Ok. O grande lance é que esse sistema de histocompatibilidade, ele é um sistema que permite que a gente tenha essa identificação, mas em alguns casos ele pode atrapalhar. Né? Os casos mais conhecidos onde ele pode atrapalhar quando eu preciso fazer um transplante. Né? Então, por exemplo, claro. eu tô com a doença renal. Né? E aí, o que é que eu faço? Primeiro, eu tenho que entrar na fila do transplante. Mas aí, na medida que surge um rim, a primeira coisa que os médicos fazem é verificar se esse rim ele é compatível. Né? Se há uma compatibilidade. Essa compatibilidade nunca vai ser de 100%, a não ser que seja uma família. Né? Por exemplo, se eu tiver um problema renal e a minha irmã se solidarizar e quiser submeter-se, tirar um rim dela e me doar esse rim, muito provavelmente nós somos compatíveis porque somos filhos dos mesmos pais. Né? Então há uma possibilidade maior. Mas, por exemplo, se você quiser me doar um rim, provavelmente a compatibilidade não vai ser suficiente para que você possa fazer essa doação para mim, porque nós temos uma genealogia totalmente diferente. Então é esse sistema de histocompatibilidade que permite que você tenha essa questão. Isso vale também para o transplante de medula, no caso de tratamento de câncer, isso vale para qualquer transplante. Tá? Transplante que eu esteja fazendo entre indivíduos. Tá? Quando eu faço transplante do meu próprio corpo, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, tem pessoas que quando fazem cirurgias estéticas, elas tiram um pouquinho de gordura de um determinado local e colocam em outro local do corpo. A possibilidade de rejeição é muito pequena. Por quê? Porque eu estou fazendo com as minhas mesmas células. Então, o organismo já interpreta aquilo ali de forma muito tranquila, né? Não há rejeição. Outro sistema de histocompatibilidade que é comum a gente conversar sobre ele, a gente nem imagina que tem a ver com isso, né? Mas é o sistema ABO, ou AB0, que é o sistema sanguíneo. Né? Então, esse sistema sanguíneo ele é baseado numa glicoproteína que nós temos na nossa superfície das hemácias e que permite essa aglutinação quando você recebe sangue de uma pessoa que não é compatível com você. Né? Então, esses são exemplos de sistema de histocompatibilidade funcionando com o objetivo de defesa, né? Com o objetivo de fazer com que a gente se proteja de organismos invasores ou potencialmente de tecidos invasores que possam estar acometendo. Então, é a base do funcionamento do nosso sistema imunológico. No entanto, esse sistema de histocompatibilidade ele pode sofrer problemas. E aí é onde entram as doenças autoimunes. Né? E aí, dentro dessa perspectiva, o que é uma doença autoimune? É a produção de anticorpos contra o próprio organismo. Então, é quando o meu sistema imunológico para de identificar as minhas próprias células. Ou seja, eu interpreto o self como não self. Como invasor. Como invasor. E aí eu produzo anticorpos para essa determinada estrutura e esses anticorpos eles são extremamente eficazes. E acabam neutralizando a função ou diminuindo drasticamente a função daquele órgão em questão. Então, basicamente, a doença autoimune é isso aí. Agora, o lance legal é entender de onde é que vem o que é que causa isso. O que é que causa? É isso que me interessa bastante saber. E depois eu explico por que eu fiz tanta questão de fazer essa live com esse assunto, tá? Depois eu te explico isso. Pois é. Mas vamos lá. Para a gente entender de onde é que vem essa questão, né? De onde é que vem, pelo menos é a teoria mais aceita hoje, né? De origem das doenças autoimunes, é que ela tem uma parte de genética, claro. Tá? A genética, ela sempre vai existir dentro da nossa perspectiva. A questão é que a genética, na grande maioria dos casos, ela não é a ferramenta que puxa o gatilho. Ela só carrega o revólver. Tá certo? Se você tiver o revólver carregado, guardadinho lá no seu armário, ele vai ficar e você lá. nem pega nele, lá ele vai ficar e você não vai ter problema nenhum. O problema é que o estilo de vida vai lá e puxa o gatilho. É isso.
certo? É Então, isso. aí é onde a gente tem, o papel fundamental da alimentação nessas questões, tá? Então, Uhum. como é que isso acontece? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho da estrutura do nosso intestino, principalmente do intestino delgado, tá certo? Certo. Então, o nosso sistema digestivo, ele tem uma entrada e uma saída, tá? Uhum. Então, ele é um tubo, Sim. né? Eu tenho boca e tenho ânus, né? Então, ele é um Uhum. tubo. Para entender essa questão do tubo, é fundamental entender isso, porque para eu entender a função do tubo, eu preciso entender que dentro do meu sistema digestivo não é dentro do meu corpo. E isso, às vezes, é difícil para Certo. as pessoas, É tá? complicado, é. É um pouquinho complicado, mas eu vou explicar para você. Mas a gente entende. Imagina que você tem duas folhas de papel aqui, tá certo? Ok. Então, eu peguei essas duas folhas de papel e fiz um tubo com ela. Então, faz de conta que aqui é o meu sistema digestivo, tá? Boca e ânus, tá certo? Quando eu coloco a comida aqui dentro, é o meu dedo, está dentro do tubo digestivo, mas ele não está Uhum. dentro do meu corpo. Ele está fora do meu corpo. Porque eu estou dentro do tubo. Para ele estar dentro do meu Certo. corpo, ele tem que ultrapassar essa barreira e tem que estar dentro do meu corpo como ele está aqui agora. Que ficaria Uhum. algo mais ou menos assim. Então, E os sim. nutrientes só estão dentro do meu corpo quando eles ultrapassam a barreira do intestino e caem na corrente sanguínea. Certo? Uhum. Isso é muito importante de ser entendido. Por quê? Porque o intestino, o sistema digestivo de uma maneira geral, ele ele constitui a maior superfície de contato com o ambiente que nós temos no nosso corpo. Para você ter uma ideia, é uma superfície maior do que a superfície da nossa pele. Sim. Né? Então a Incrível, gente né? tem, é incrível, né? Se a gente pegar só o intestino delgado, né, que é o intestino, que é a primeira porção de intestino que nós temos, que Uhum. tem o duodeno, tem o jejum e tem o ilho, tem mais ou menos aí entre 7 e 8 metros de comprimento. Se eu pegar só Uhum. o intestino delgado, e esticar esse intestino, né, abrir todas as Sim. dobras, todas as vilosidades e todas as Aham. microvilosidades, eu tenho uma área de 200 metros quadrados. Agora você Uau. imagina que é uma área de uma quadra de tênis dentro da barriga. É incrível, né? Incrível, E por que a gente incrível. tem essa superfície tão grande? Porque a gente tem diversos tipos de dobras, né? Você tem as dobras, você tem as Aham. vilosidades, você tem as microvilosidades, exatamente para que eu possa aumentar a superfície de absorção. Porque ao Uhum. contrário de outros organismos, né, como é o caso, por exemplo, dos herbívoros, ao contrário dos nossos parentes primatas como os gorilas, a gente não tem Aham. um intestino grosso muito longo, com muitas bactérias que fazem fermentação. Nosso intestino grosso é curto. Então a gente precisa Sim. de um intestino delgado longo o suficiente para que a gente possa absorver toda a nutrição necessária para a nossa vida. Tá? Olha. Agora, a gente tem aí uma questão muito importante, porque como é a principal área de contato entre o ambiente e o corpo, o que é que Uhum. acontece? Acontece que eu não posso ter essa área desprotegida. Sim. Ao mesmo tempo em que eu tenho que ter a capacidade, olha como é interessante o balanço, o equilíbrio que tem que acontecer para o corpo. Ao mesmo tempo que o corpo tem que ter a capacidade de entrar em contato com esses nutrientes e absorvê-los, ele também tem que ter a Uhum. capacidade de entrar em contato com patógenos, com bactérias, com vírus, Claro. com restos de Uhum. célula que estão nessa superfície, que não podem entrar na corrente sanguínea, porque senão vão Exato. desencadear problemas. Então, Uau. as células do nosso sistema digestivo, especialmente as células do nosso intestino, todas elas, mas no Uhum. intestino, que é o caso que nós estamos conversando aqui, elas são muito bem Aham. aderidas umas nas outras. E Sim. essa estrutura de adesão entre uma célula e outra, as células são cilíndricas, tá? Elas têm o Uhum. formato mais ou menos assim, ó. Então você tem várias Aham. células um do lado da outra, tá? Essas células cilíndricas, elas se conectam de várias formas. Então nós temos aí o complexo juncional que existe entre essas células. Então nós temos aí tight junctions, desmossomos, zona de adesão, zona de oclusão, cada nomezinho desse que eu falei, são Uhum. estruturas diferentes que fazem com que essas células fiquem grudadas e nada, absolutamente nada, passe entre elas. Certo. Aham. Certo? Até Entendi. pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, até 20 anos atrás, que é pouco tempo em termos científicos, né? A Uhum. gente achava que essas células eram grudadas e que nada abria essa adesão, a não ser uma injúria muito poderosa, né? Aham. Um Aham. ferimento, um corte, Claro. alguma coisa do tipo. Hoje já se sabe que essa adesão ela é controlada pelo próprio corpo, através de um grupo de proteínas chamadas de zonulinas.
Então, as zonulinas são produzidas pelo corpo, pelo próprio intestino, e elas controlam esse processo de aumento da permeabilidade do intestino através do descolamento dessas células. Aí você vai perguntar assim, mas Henrique, para que isso? Lembra que nós temos a maior superfície de contato com o ambiente. Uma superfície extremamente passível de ser invadida por patógenos. Sim. Então, o que é que acontece? Lá no intestino, lá no meu sistema digestivo, eu tenho a maior parte do meu sistema imunológico. Então, eu tenho de 70% a 80% de todo o meu sistema imunológico ao redor do meu intestino. Para quê? Por Para isso me que o proteger. intestino é tão importante, né, Henrique? Por A isso gente que o tem que intestino é tão entender importante. isso. Exatamente. Assim, tem várias coisas interessantes que decorrem dessa informação. Né? Sabendo que eu tenho a maior parte do meu sistema imunológico ao redor do intestino, então eu já entendo agora por que quando eu estou doente, às vezes eu fico com fastio e não tenho vontade de comer. Isso não é porque o vírus ou a bactéria está querendo lhe matar e você tem que se obrigar a comer. Não. Isso é o corpo que está desligando os receptores de fome para que o sistema imunológico que está todo focado na questão do intestino possa se voltar para resolver o problema das bactérias ou do vírus que está te contaminando. Entendeu? Então, a gente tem que... normalmente, quando a pessoa diz assim, Henrique, eu tô doente, estou sem fome, respeite seu corpo. Até um determinado limite, vale a pena você respeitar o seu corpo. É claro que você não vai passar... por exemplo, se você pegou Covid, você não vai passar 15 dias em jejum. Isso não faz sentido. Mas, até determinado limite, é interessante você respeitar essa questão, porque você sobra energia para que você possa lutar contra a infecção. A digestão também é uma coisa que é muito cara do ponto de vista de energia. Né? Do ponto de vista energético, gasta-se muita energia para digerir. Para eu manter um pH ácido, por exemplo, no meu estômago, eu preciso gastar muita energia. Né? E isso aí é algo que a gente acaba tendo a necessidade de explicar para as pessoas, porque tem muita gente que fica assim, não, eu estou doente, eu preciso comer, eu preciso de energia, Nosso corpo sabe o que faz. Tanto é que o próprio Hipócrates, né, há muito tempo atrás, ele dizia que o jejum era a mãe de todos os medicamentos. Né? Então ele falava exatamente dessa forma. Bom, então o que é que acontece? Isso tudo que ele está explicando é o funcionamento normal. Né? A zonulina pode ser liberada se você tiver algum tipo de infecção, se você tiver algo que seja necessário, aumentar a presença de sistema imunológico, até mesmo haver a passagem de células de defesa do corpo para a luz do intestino, né, para o interior do tubo, pode ser necessário, e aí você tem a liberação de zonulina. O grande problema acontece porque a nossa alimentação pode possuir substâncias que estimulam a liberação de zonulina e causam um aumento do espaço entre essas células, permitindo que restos de alimentos e restos de bactérias possam penetrar por entre esse espaço. Que tipos de substâncias na nossa alimentação podem causar esse tipo de resposta? Eu posso citar pelo menos aí 2 substâncias de cara logo. As lectinas, que são substâncias de origem natural, mas são antinutrientes presentes na nossa alimentação. Especialmente nas sementes. Né? Na prática, praticamente todo alimento possui lectina. Lectinas são proteínas que se ligam são carboidratos que se ligam a proteínas específicas do nosso intestino e que podem causar esse tipo de problema. Né? Então, as lectinas, você tem, por exemplo, o glúten. Né? O glúten ele é uma proteína. Tem 2 partes de proteína. Tem a glutenina, né? E a gliadina. A gliadina é uma lectina. Então, quando você consome glúten, né, quando você consome o trigo, é claro que você está consumindo um antinutriente. Você está consumindo um antinutriente e isso vai aumentar a produção de zonulina. É especialmente visível isso, né, em testes laboratoriais de que o trigo aumenta a produção de zonulina. Existem outras lectinas, existem lectinas na soja, existem lectinas... Todas as sementes possuem lectinas que podem causar isso aí. Né? Além disso, xenobióticos também, né? Substâncias artificiais que podem estar contidas, por exemplo, no plástico, na embalagem de plástico que você compra, que você compra aquela substância alimentícia, né? Porque a galera acha o seguinte, a galera acha que, eu vou comprar aqui esse Hot Pocket, eu vou comprar aqui esse, sei lá,
esse troço aqui, essas coisas, né, esses ultraprocessados, eu coloco aqui no micro-ondas, esquento, vou comer, é super prático, eu já estou pronto e beleza, e acho que fica por aí. Agora você imagina que você pega uma embalagem plástica, cheia de corantes e tintas que foram utilizados para imprimir aquele rótulo, estabilizantes e acidulantes e tudo mais, e você joga aquilo dentro do micro-ondas que esquenta aquele plástico. E você acha que aquele plástico não vai liberar nada no alimento que você está comendo? E você acha que não vai acontecer nada, é verdade. Né? Então, tudo isso contribui para o aumento desse distanciamento entre essas células do intestino. Né? Então, o que é que vai acontecer a partir daí? O primeiro passo é a ingestão desses alimentos que fazem isso. O segundo passo é uma reação inflamatória que se estabelece no intestino decorrente desse processo. Essa reação inflamatória, se ela é uma reação inflamatória aguda, ou seja, transitória, ela é uma reação que vai possibilitar que você não tenha problemas, claro. Mas se é uma reação inflamatória crônica, para aquela pessoa, por exemplo, que acorda pela manhã, come o seu pãozinho com margarina e toma uma xícara de café com açúcar, então ela agrediu o intestino. Aí, no meio da manhã, ela come coxinha com refrigerante. Aí, na hora do almoço, ela come uma massa feita de trigo, né, com molho de tomate. E aí, no meio da tarde, nas 5 horas da tarde, tem um bolo com café. Aí o jantar... exatamente. Tem o lanchinho da tarde. Tem um sanduíche no jantar. Então, quer dizer, ela está agredindo o intestino dela 6 vezes por dia com a alimentação. Então, essa inflamação... Se não mais, né, Henrique? Que a gente sabe que entre uma coisa e outra tem mais coisinhas para beliscar. Não é verdade? Esse aqui é o problema. Tem aquelas que... Não, tem aquelas que ainda tem aquela balinha entre um lanche e outro, né? Que fica aqui pertinho de você, que você vai com a mão, um bombonzinho. Né? Então, só me esclarece. É correto dizer que as doenças autoimunes, todas as doenças autoimunes têm origem no intestino? Me parece, pelo que eu tenho estudado, que é correto dizer sim. Eu coloco me parece porque a gente nunca pode fechar a porta para outras possibilidades, né? Sim. O que é que eu tenho observado? No que eu tenho estudado, eu tenho observado que a grande maioria das doenças autoimunes são corrigidas quando você tira da sua alimentação determinadas substâncias que causam esse aumento da secreção de zonulina. Né? Então, quer dizer, se você... Então, isso é outra coisa que está ligada diretamente à alimentação, né? Você pode tá ligado diretamente amenizar muito, ainda está bem. Ainda tá relativamente bem. A pessoa está indo ao banheiro 5, 6 vezes por dia para fazer o número 2, mas ainda está bem. Mas tudo bem, é melhor do que ficar com uma doença pior, né? Mas aí o que acontece é que essas células muito afastadas, elas permitem a entrada de substâncias estranhas ao corpo. Tanto substâncias que se originam da alimentação, esse é um problema, quanto substâncias que se originam de restos de células, restos de bactérias, que passaram pela digestão no estômago, e esses pedaços também podem penetrar. E aí o que é que o sistema imunológico vai fazer? Aquilo ali é interpretado como não self. Aquilo ali não faz parte do meu corpo. Né? E aí o sistema imunológico vai produzir anticorpos contra aquilo ali. Muitas vezes, esses anticorpos são muito parecidos, né? Esses pedaços que entram são muito parecidos com pedaços do meu próprio corpo. E aí eu vou produzir anticorpos contra eles que vão acabar atuando diretamente nas estruturas do meu corpo. Então, se entra um pedaço que é parecido com a minha tireoide, por exemplo, eu posso, então, produzir anticorpos contra ele, né, que são os anticorpos antiperoxidases, que são um dos marcadores que é verificado para tireoide de Hashimoto, e aí a pessoa vai ter um problema, vai ter uma diminuição da função tireoidiana. Né? Então, em linhas gerais, é assim que a gente começa uma doença autoimune. Certo. Então, me explica agora, existe algum exame que a gente possa fazer... Por exemplo, eu estava vendo na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla que a esclerose múltipla é uma doença crônica, não tem cura e... Cadê? Ela é uma doença crônica que não tem cura. Essas associações adoram dizer que tudo é crônico e não tem cura. Exato, exatamente. E é uma doença neurológica crônica e autoimune e que não tem cura, certo? Então... Primeiro, deixa eu explicar. Eu tenho a esclerose múltipla,
ela é uma doença muito close to my heart, porque eu tenho uma pessoa muito querida na minha família que digamos que ela parou a vida dela aos 45 anos, no auge da sua vida profissional, enfim, no auge da vida dela, né? Por conta da esclerose múltipla. E eu sei que se a pessoa fizer uma alimentação melhor, ela tem uma melhora, né? Sim. Inclusive, isso já aconteceu com ela. Ela passou um tempo fazendo jejum, fazendo low carb muito certinho, né? Seguindo tudo à risca, e ela deu uma melhorada, sabe? Então, inclusive, ela está aqui nessa live, e aí ela está perguntando, ela está dizendo assim, eu gostaria de saber sobre a influência da alimentação na esclerose múltipla. Explica para ela, Henrique. Socorro, o nome dela. Socorro. Então, você já entendeu, acredito que você tenha entendido, esteja aqui com a gente desde o começo da live, né? Eu vi sua pergunta há algum tempo, né? Você já entendeu como é que se forma o problema de você ter anticorpos contra determinadas partes do seu corpo, que não deveriam existir, né? Esses anticorpos não deveriam existir, certo? Sim. Então, o que é que vai acontecer? Na esclerose múltipla, esses anticorpos são ligados diretamente à bainha de mielina. Certo? Então, a pessoa que tem esclerose múltipla, ela tem anticorpos que vão atacar a bainha de mielina. E o que é a bainha de mielina? A bainha de mielina é uma membrana, vamos dizer assim, é um conjunto de células, né? Células especiais do nosso sistema nervoso, que envolvem o axônio dos neurônios, que envolvem a parte dos neurônios, e que possibilita a transmissão de impulsos nervosos com mais eficiência, vamos dizer assim, né? Então, esses neurônios que são mielinizados, eles sofrem quando a pessoa tem esclerose múltipla. Tá? Então, o que é que precisa fazer? A gente precisa... A pessoa que tem esclerose múltipla, a pessoa que tem qualquer doença autoimune, na realidade, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa, primeiro, parar de agredir o intestino. Essa é a primeira regra para a pessoa que é autoimune. Ou seja, parar de agredir o intestino e também parar de inflamar o corpo. Certo? Isso é fundamental. Porque eu preciso reduzir os níveis de inflamação no meu corpo, inflamação crônica. Tá? É importante entender que o pessoal que está assistindo a gente entender que inflamação não é uma coisa ruim. A inflamação ela faz parte do processo imunológico e ela é necessária. No entanto, ela é necessária enquanto você tem o processo de cura daquele determinado problema. Mas uma inflamação crônica que acontece porque você está o tempo todo se expondo a um agente inflamatório não faz sentido. Claro. Certo? Você vai acabar tendo problemas. Então, a primeira coisa é desinflamar o seu corpo. E como é que você vai desinflamar o seu corpo? Você precisa ingerir alimentos que não provoquem inflamação. Então, você tem que diminuir. Número 1, você tem que diminuir agentes agressores do intestino. Então, os principais agentes agressores do intestino, eles vêm através das sementes, que são as lectinas. Tá? Então, isso tem que sair da sua alimentação. Então, você tem que tirar da alimentação o quê? Todas as sementes. E trigo, arroz, cevada, malte, centeio, aveia, tudo isso é semente. Sementes oleaginosas como castanha, macadâmia, tudo isso é semente. Né? Semente, no caso, é fruto, na realidade, mas a semente está inclusa. Né? Tem que tirar as leguminosas, feijão, soja, grão de bico, isso aí tem que sair da alimentação. Tá certo? Porque todos esses alimentos que eu acabei de falar, eles são irritantes do sistema digestivo. Alguns mais, outros menos. Algumas pessoas mais sensíveis, outras menos sensíveis. Mas, de uma maneira geral, todo mundo que tem uma doença autoimune merece tirar isso da alimentação. Merece diminuir isso aí. Em outras palavras, a alimentação de uma pessoa que tem doença autoimune, ela deve ser uma alimentação animal-based. É fundamental isso aí. Tá certo? Ou se for uma alimentação plant-based, porque existem alguns protocolos de tratamento que funcionam, que são plant-based, que seja uma alimentação plant-based pobre nesses agentes agressores. E as primeiras coisas que vão sair são essas que eu acabei de citar. Né? Então, trocando em miúdos, seria legal fazer uma cetogênica ou uma carnívora. Né? Uma cetogênica ou uma carnívora, via de regra, ajuda bastante. Certo? Ajuda bastante. A V Marques está perguntando, vai comer o quê? Todos os tipos de carne, peixe, frango, carne de boi, carne de carneiro. Tem tanta coisa para a gente comer, tá? Claro. Todos ovos, tá certo? Isso só na parte animal. Se a gente entrar pela parte vegetal, nós temos aí todos os frutos podem ser ingeridos, incluindo os frutos não doces, dependendo aí da sua questão metabólica, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Então você tem todos os frutos,
Todas as flores, como brócolis e couve-flor, podem ser ingeridos também. E algumas folhas também podem ser ingeridas. Tá? Então você tem aí uma variedade enorme de alimentos. Infelizmente, a gente tem hoje, Cássia, 75% das nossas calorias vindo de arroz, milho e soja. São as três maiores culturas. Arroz, milho, soja e trigo. São as 4 maiores culturas que nós temos. E as pessoas acham que não existe vida sem isso. Exato, isso é incrível, né? E a gente sabe que existe porque a gente não come isso e a gente está aqui. Exato. E esses alimentos são péssimos do ponto de vista de saúde intestinal. Claro. Certo? Eles são destruidores de intestino. É claro, Henrique, mas eu como trigo e não sinto nada. Não tenho síndrome do intestino irritado, não sinto nada. Você é uma pessoa, existem outras pessoas que vão ter problema. Você pode não ter problema, mas você já experimentou deixar de comer por um mês e depois voltar e ver como é que você se sente? Porque muitos dos problemas relacionados com milho, com trigo, com soja, com arroz, por exemplo, são problemas que as pessoas não percebem que têm. Isso. É verdade. Por quê? Porque desde que se entendem por gente... Porque nasceu comendo isso, né? Nasceu comendo. É tipo assim, imagina, você tem um peixinho, eu fiz até um post sobre isso algum tempo atrás. Você tem um peixinho que nasceu dentro de um aquário. Para ele, só existe um aquário. Claro. Esse peixe, se você tirar esse peixe e colocar no mar, na hora que você botar ele de volta pro aquário, ele vai dizer, porra, é muito pequeno aqui. Mas enquanto ele não tinha saído do aquário, ele nunca tinha percebido que aquilo era o mundo dele, né? Era o universo dele, era o aquário. Tem muita gente que come pão, come trigo, acaba de comer uma pizza, fica com o abdômen inchado, fica se sentindo estufado e acha que aquilo ali é uma reação normal. Tá entendendo? Exato. E até diz, eu comi tanto, né? Comi tanto que estou inchado. Exatamente. Aí a pessoa para de comer. Quando retorna um mês depois, por exemplo, ela diz, cara, eu não sentia isso fazia um tempão. Que história é essa? Não, isso não está certo, não. Tá entendendo? As pessoas acham que desenvolveram intolerância, alguma coisa do tipo. Não, elas não desenvolveram intolerância. O que aconteceu aí foi clara e simplesmente você tirou o agente estressor do seu intestino. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas elas chegam elas vêm com a seguinte reclamação. Eu gostaria de perder peso e estou indo demais ao banheiro. Quando a gente vai conversar com a pessoa, né? Ela diz, não, eu estou indo ao banheiro, eu vou ao banheiro, já tive amigos que chegaram para mim dizendo, não, eu estou indo ao banheiro 8 vezes por dia. Isso aí é um claro fator de diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Ainda não é doença de Crohn, porque não há sangue nas fezes, a pessoa ainda não está sentindo tanto desconforto, ela simplesmente tem vontade de ir ao banheiro. Por que é que a pessoa com síndrome do intestino irritável vai ao banheiro tantas vezes? Pois é. Essa é uma pergunta interessante. Por que ela vai ao banheiro tantas vezes? Lembra que na síndrome do intestino irritável as células estão separadas? Então, correndo maior risco de entrada? Claro. O intestino não pode deixar o alimento parado ali. Então, chegou o alimento, ele passa para frente. Exato. Justamente para não haver invasão, para não haver essa penetração, entendeu? Então, a pessoa acaba indo mais vezes ao banheiro. Ela absorve menos nutrientes, ela está o tempo todo sentindo desconforto, né? Então, quando ela tira esses alimentos que causam esses problemas, há normalmente uma melhora sensível nos sintomas de doenças autoimunes, havendo inclusive a possibilidade de você colocar em remissão, porque vai depender do grau de destruição do alvo da doença autoimune. Entendeu? Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho tireoidite de Hashimoto. Né? Eu não tenho, mas vamos imaginar que eu tenho. Tá? Suponhamos. E aí, suponhamos que eu tenho tireoidite de Hashimoto. E como eu faço check-up todos os anos, eu detectei bem cedo que a minha tireoide estava começando a falhar. Como é que eu detecto isso, Henrique? Existem 2 exames básicos que são feitos para verificar o funcionamento da tireoide. Esses são os básicos. O TSH e o T4. O TSH é o hormônio tireoestimulante. Né? Aquele hormônio que é liberado pela hipófise e que estimula a tireoide. E o T4 é o produto da tireoide. Né? Então, é como se a hipófise gritasse, tireoide, faz hormônio, e a tireoide faz. Quando você faz o exame e a hipófise está gritando muito alto, e a tireoide não está nem aí, está produzindo o hormônio dela normalzinho, como se não estivesse escutando os gritos da hipófise, então você já levanta um sinal vermelho. Algo está errado. Por quê? Porque era para a hipófise gritar baixinho. Tireoide, fabrica aí um pouquinho de hormônio. E a tireoide vai lá e produz.
Por que a Sim. hipófise está tendo que gritar muito alto? Provavelmente é porque a tireoide não está produzindo hormônio na quantidade que deveria. Então, o que é que Sim. você faz? Aí você entra com os protocolos de exames para verificar se você está produzindo anticorpos contra a tireoide. Se esses anticorpos aparecerem, aí o sinal vermelho deixa de ser um sinal, deixa de ser só um alerta e passa a ser uma realidade. Você tem um problema de doença autoimune. Mas você detectou cedo, ainda não deu tempo da sua tireoide ser destruída. Então você tira as lectinas, você tira tudo isso que a gente falou, e aí você consegue, muito provavelmente, não ter que usar reverter a situação. não ter que usar a levotiroxina, né, que é o Puran, que as pessoas que têm a tireoide destruída ou em processo de destruição têm que utilizar, porque é o hormônio sintético, né, o hormônio artificial que a tireoide fabrica de forma natural. Sim. Entendeu? A mesma coisa vale para a esclerose múltipla. Se você detecta a presença dos anticorpos cedo, o que é que você vai fazer? Você vai tirar da sua alimentação aqueles alimentos que podem causar a formação de anticorpos, né? E você tem como consequência a possibilidade de você não desenvolver, dar uma bloqueada, ou pelo menos adiar os efeitos. Porque a esclerose múltipla, Cássia, ela é uma doença altamente debilitante, porque a pessoa vai perdendo a movimentação do corpo. Exato. Né? A bainha de mielina vai se desintegrando e o corpo vai perdendo o controle da musculatura e, consequentemente, vai atrofiando. Então, a pessoa começa com uma queda, daqui a pouco ela não consegue mais andar de forma normal, daqui a pouco ela está com problemas para movimentar os braços, daqui a pouco ela fica paralisada, e aí quando o problema acomete os nervos que trabalham com o diafragma, por exemplo, você tem uma parada respiratória e acaba falecendo. Isso pode acontecer em 10 anos de doença, em 20 anos de doença, ou em 60, 70 anos de doença. Exato. A questão é, por que eu vou abreviar isso? Não é uma sentença de morte. Você detectou agora, por exemplo, eu tenho 46 anos, detectei que tem um anticorpos para esclerose múltipla, que normalmente acontece, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem esclerose múltipla, da minha idade. E ela detectou isso porque ela estava andando e de repente ela caiu. Quando ela acordou, tinha uma policial, ela mora na Alemanha, tinha uma policial tentando acordá-la e ela não sabia por que tinha caído. Simplesmente ela caiu. Então, aí acendeu uma luzinha vermelha. Ela teve um segundo episódio de queda e aí ela foi investigar e descobriu que estava com esclerose múltipla. Né? Então, quer dizer, ela tem a minha idade. Ela hoje já está na cadeira de roda, mas se ela tivesse cuidado antes, possivelmente ela teria tido a possibilidade de não avançar com tanta velocidade. Exatamente, né? Porque, exato, e uma das formas de você abreviar essa história, né, essa coisa rápida, essa piora rápida, é você cuidar da sua alimentação. Né? Exatamente. Quanto menos você agredir o intestino, menos inflamação você vai ter, consequentemente, menos estímulo para a produção de anticorpos você vai ter. Entendeu? Verdade, e logo você vai ter menos estímulo, você tem menos anticorpos. Se você tem menos anticorpos, você vai ter menos agressão ao alvo daqueles anticorpos, que no caso da esclerose múltipla é a bainha de mielina. Entendeu? Eu recebi aqui uma pergunta. Pode comer amêndoas e nozes? Amêndoas, nozes, macadâmia, pistache, são castanhas, né? É o que a gente chama de oleaginosas, né? São frutos, na realidade, são frutos secos, né? E eles são frutos que têm uma composição com antioxidantes, alguns fitonutrientes, algumas gorduras que são consideradas gorduras boas, mas eles também têm uma carga de antinutrientes, né? Tem uma carga de lectina. Então, é assim, eu não posso dizer pode ou não pode. A minha resposta tem que ser depende, certo? Depende de você. Como assim depende de mim? Depende de como o seu corpo reage à ingestão desses alimentos. Né? Tem várias condições que permeiam uma resposta específica. Castanha do Pará também, Daniela. É uma oleaginosa. Tem várias condições que permeiam a resposta para essa pergunta. Né? Você pergunta para mim, pode ou não pode? Eu digo, cara, depende. Seu metabolismo está ok? Você está no seu peso ideal? Depende, exato. A individualidade da pessoa. Como é que é o seu intestino? Sabe, né? Como é. Exato. Pois é. Minha mãe, por exemplo, não pode comer castanha. Toda vida que ela come castanha, ela fica com tontura. Olha que interessante. Tá entendendo? Ela não tem nenhuma doença autoimune.
Mas se ela comer, Uhum. na verdade, ela tem tireoidite de Hashimoto, né? Ela Sei. toma Puran já há não sei quanto tempo. Mas se ela comer Uhum. castanha, ela tem um tontura. Então, pode ser que esteja conectado. Aí, assim, Pode. É. é bom você verificar isso aí, né? Como é que Uhum. você verifica isso aí? Existem várias formas de você verificar, não é minha área realmente de estudo, Uhum. né? Que são os exames Claro. específicos de fezes que você pode verificar isso aí, né? Mas Uhum. existem formas de você verificar quais são os alimentos que causam mais problema para você. Luísa, Uhum. produtos lácteos também entram no. A gente também fala da mesma forma, depende. Tá? É. Muitas pessoas são sensíveis a produtos lácteos e têm inflamações bem salientes, né, bem Bem, é interessantes, verdade. É. quando ingerem produtos lácteos. Né? Aumentam secreção, tem aumento de secreção Sim. nasal e tudo mais, aumento de entupimento de nariz. Né? Já tem outras pessoas que não têm tanto problema. Uhum. Então, É, assim, isso daí teria que ser visto como tem que, médico da tem que, pessoa, né? exatamente, tem que ter uma É. avaliação, né? Tem que ter uma Uhum. avaliação individualizada para que a pessoa possa entender o que a gente faz na maioria das vezes, né? Opa. Ixi, Cássia, tu congelou, pronto, voltou. O que é que a gente faz na Voltei. maioria das vezes? A Hum. gente faz o processo natural de verificação disso aí é o seguinte. Primeira coisa, tira todos os alimentos que contêm ou podem conter agentes que causam injúria ao intestino. Então, Uhum. a pessoa chega com o intestino muito inflamado, indo ao banheiro 7, 8 vezes, sentindo desconforto, e a tireoide já apareceu lá com um sinal de que, que vai desenvolver Uhum. tireoidite Hashimoto. O que é que a gente faz? Tira todos os alimentos que podem causar danos ao intestino. Normalmente, a Uhum. gente deixa o quê? A gente deixa alguns frutos, tá? Como abacate, por exemplo, e alguns Uhum. frutos menos agressivos, e deixa as carnes, peixe, frango. Em alguns casos, a gente tem que tirar até laticínios e ovos, Olha. porque depende da sensibilidade da pessoa. Tem pessoas que são Exatamente. Aí, realmente têm alergia a isso é. aí. Mas assim, básico, a gente tira os FODMAPs, que são Uhum. aqueles alimentos que são ricos em carboidratos que fermentam. Esse F aí vem de Exato. fermentação, né? E Uhum. tira, dentro desses aí, a gente tira também todos os alimentos de origem de semente, né? Então a gente tira as lectinas Uhum. em grande quantidade. Muitas vezes só isso já é suficiente para a pessoa Já regularizar o resolve. intestino e ficar tranquilo. É. A Lúcia Às está vezes só tirando perguntando o se. trigo, às vezes só tirando o trigo, Cássia, já resolve. Sim, quando você tira o trigo, a gente sente, né, Henrique, quando a gente muda de alimentação para uma alimentação de baixo carboidrato, a gente sente que a retirada do trigo faz uma grande diferença, né? A Lúcia está perguntando o seguinte: é normal adquirir uma doença autoimune na menopausa? Mudanças hormonais podem Hum. desencadear isso aí, tá certo? Podem desencadear. Elas podem ser o gatilho que estava faltando para a gente ter esse problema. Lembra que a Olha. causa da doença autoimune tem uma particularidade de uma parte dessa causa é de origem genética, tá? Então isso Uhum. pode acontecer sim. Você pode adquirir a doença autoimune até por estresse. Estresse fisiológico pode gerar doença autoimune. Um Exato. trauma pode gerar doença autoimune. Né? Porque, lembra, você tem a arma carregada lá no armário. A alimentação é um Exato. dos fatores que puxa o gatilho. Mas um trauma, por Uhum. exemplo, pensar aqui numa questão muito, muito pesada. Você se envolve no acidente de carro, sei Uhum. lá, com pessoas conhecidas suas, e de repente todo mundo morre e só você escapa. E é um trauma muito Uhum. pesado, você fica hospitalizado. Você pode desenvolver uma doença autoimune a partir daí. Né? Claro. Infecções virais podem causar doenças autoimunes. Né? Então, por exemplo, o Uhum. Covid-19, por exemplo, é uma doença que já tem alguns trabalhos mostrando que, como consequência, pode acontecer a destruição de células beta do pâncreas Uau. durante o processo da É. doença e no pós-operatório, fazendo com que a Uhum. pessoa se torne diabética tipo 1. Ô Henrique, a gente sabendo que a doença autoimune ela é uma arma carregada no armário, certo? Uhum. Existe a possibilidade de se fazer algum exame quando você é bebê, por exemplo, para mapear isso e saber se você tem essa tendência a desenvolver futuramente alguma doença autoimune? Existe sim. Existem Existe? testes genéticos específicos para doenças autoimunes, sim. Ah, que legal. Podem ser É, utilizados. Agora é uhum, sempre assim, o teste genético ele precisa ser muito bem feito, muito bem interpretado. sim,
né? Para que a pessoa não fique, primeiro, não fique achando que tem uma sentença de morte, né? Que é muito Exato. comum, né? As pessoas ficam, elas se acham que, Verdade. vixe, agora eu vou ter essa doença. Não, você não vai ter essa doença. Existem muito poucas doenças que você geneticamente é marcado e obrigatoriamente vai ter, certo? A não ser doenças inatas, erros inatos do metabolismo, doenças assim mais complexas. Mas a doença autoimune não é uma delas. Então você pode ter a genética mas se você se cuidar, não tem problema. Né? A Ana Klein está perguntando se fibromialgia se enquadra entre essas inflamações. Sim, se enquadra. Fibromialgia é uma das doenças autoimunes que pode afetar a musculatura. Normalmente, inclusive, as pessoas diminuindo... É uma doença que tá, ela tá surgindo muito, né? Ultimamente eu tenho visto muitas pessoas com fibromialgia. É uma doença, Cássia, que está diretamente relacionada com essa questão autoimune e a alimentação tem tudo a ver. Se você eliminar dessa pessoa os óleos vegetais, o ômega 6, que você já diminui muito a questão inflamatória, né? E diminuir a ingestão de açúcar e de trigo, já tem gente que entra em remissão de fibromialgia sem precisar tomar nenhum medicamento. Interessante. A Elis Ximenes, 23, está perguntando quais são algumas das doenças autoimunes mais comuns. Isso a gente falou lá no começo, né? Só para reforçar, nós temos lúpus, artrite reumatoide, as mais comuns que as pessoas mais falam, né? Lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, né? Esclerose múltipla, psoríase, fibromialgia, miastenia graves, todas são doenças autoimunes muito comuns. Tireoidite de Hashimoto, a lista é grande, são quase 80 doenças diferentes. São quase 80, né? Eu estava lendo sobre isso, sim. Dentro da doença autoimune, Cássia, a gente tem aí a questão do protocolo Coimbra, né? Que é uma coisa que é muito comentada hoje em dia na internet. Sim, bastante. Né? E assim, a ciência, a saúde baseada em evidência, né? Ela é uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender, né? E acaba mexendo com o emocional da pessoa, né? Então é meio complexo isso aí. Mas não existem estudos claros evidenciando que o protocolo Coimbra funciona. Existem relatos de casos não publicados. Então é assim, a ciência, a saúde baseada em evidência, o protocolo Coimbra você viu à distância a fumaça, mas você ainda não sabe se há fogo. Precisa haver um ensaio clínico que possa confirmar que o protocolo Coimbra realmente funciona. Está entendendo? Então, não é uma coisa que vai valer para todas as pessoas. Do ponto de vista médico, a possibilidade de dolo com a ingestão de altas doses de vitamina D não é muito alta. Mas, se o protocolo for feito sem um acompanhamento correto, sem o acompanhamento nutricional correto, você pode ter problemas realmente, inclusive ter problemas renais graves. O próprio Dr. José Neto já falou que já teve que colocar pessoas na hemodiálise por conta de excesso de vitamina D ingerida no protocolo Coimbra. Né? Isso não é uma falha do protocolo. É a pessoa que vê na internet como é que faz, vai na farmácia e compra, injeta a vitamina D e faz o que quer. Não é bem assim que a coisa funciona. É bem verdade que o tratamento para as doenças autoimunes, eles são feitos através de anticorpos monoclonais, né? Que são anti-anticorpos. Você injeta anticorpos contra os anticorpos que você está produzindo. Né? São injeções extremamente caras, né? São injeções que são extremamente debilitantes também. A pessoa fica muito ruim, porque ela acaba não agindo somente especificamente contra os anticorpos. Né? Acaba agindo no corpo de uma maneira geral. Outras coisas. Vamos lá para uma última pergunta. Sim. Vamos para uma última pergunta, porque faltam 5 minutos. Eu sei que você ainda tem mais uma live hoje, né? Mas já avisou que vai cair a live? Não avisou não, mas é porque eu sei que você está ocupado hoje, por isso que eu estou apressando aqui o negócio. Adoro conversar com você. Ótimo. Socorro está perguntando se existem casos de regeneração da baía de mielina. Olha, Socorro, tem uma pesquisadora chamada Terry Walls, eu vou mandar o livro, eu não sei se a Cássia tem esse livro. Tem, Cássia, esse livro, Protocolo Walls? Eu vou te mandar. Vou te mandar.
Esse livro, ele tem um protocolo que é feito por ela, tá? A Terry Walls, ela estava em cadeira de rodas, e ela tem esclerose múltipla, ela estava em Eu cadeira de sei da rodas, história. né? Uhum. E hoje ela anda de bicicleta. Se houve Pois uma é. regeneração da bainha de mielina, ou se houve uma melhora por conta de formação de novas ligações, novos neurônios, tipo Uhum. assim, a degradação da bainha parou e foram feitos novos neurônios, eu não sei Criadas o que é novas que aconteceu. sinapses, né? Mas Uhum. eu também acho que pouco importa, porque o efeito foi ela sair da cadeira de rodas e andar de Claro, bicicleta. Então, não já, interessa. né? O Não efeito foi interessa não fantástico. interessa qual foi o efeito É. que causou. Então, a resposta para ti é ler o livro e de repente entrar até em Uhum. contato com ela para fazer o protocolo dela, que parece ser um protocolo interessante. Lembrando que, no caso das doenças autoimunes, às vezes a mesma doença, o mesmo protocolo Uhum. não funciona para duas pessoas. Tem É isso aí porque essas também. coisas são muito particulares, né? As pessoas são Uhum. É. diferentes na sua individualidade. Então, é preciso sempre ter em mente que as pessoas são diferentes, ninguém vai responder da mesma maneira ao mesmo tratamento, e que é importante sempre que a gente tenha um médico da nossa confiança, em quem a gente possa confiar e para quem a gente possa abrir, não é? Quais os Pois é, Socorro suplementos falando aí devemos. que teve problemas Ah, renais, né? E quais os pois é. suplementos devemos fazer uso para evitar doenças? Ah, antes de responder a pergunta da Mariana, Manu, Hum, tá aí o nome do livro, Protocolo Walls, tá? É Walls aham, Protocol em inglês, você não vai encontrar ele em português, tá? Ele só tem em inglês. certo. Mariana, antes Manda de para você mim, pensar Henrique, eu em. quero esse livro. Vou mandar. Antes de você pensar em suplementos para usar, você tem que pensar em alimentos para evitar, certo? Claro. Ou alimentos ou ultraprocessados, ou você chama do jeito que você quiser, tá certo? Porque Uhum. é muito comum as pessoas quererem suplementos para não adoecer e continuar com a alimentação ruim. Isso. Aí não Não adianta dá certo. nada. Não dá Uhum. certo. Tá certo? Você vai só Verdade. prolongar o seu sofrimento, tá? Porque as Então, o que pessoas tem que ser tomam os feito. suplementos e continuam lá tomando Não seu adianta, refrigerante. É, é tipo assim, eu vou suplementar o ômega 3. O ômega 3 poderia ser um excelente suplemento, mas aí a pessoa é, continua se entupindo de óleo de semente, de óleo nada de soja, por adianta. exemplo. É, Não adianta, tá é. entendendo? É muito mais interessante, antes de suplementar o ômega 3, Uhum. você diminuir o ômega 6 da alimentação. Claro. Porque aí você tem possibilidade de já ter um resultado excepcional. Então, sempre pensa assim: a Uhum. alimentação é a base. Alimentos que eu devo parar de comer, alimentos ou ultraprocessados que eu devo parar de comer, e Uhum. alimentos que eu devo incluir na minha alimentação. Isso. Baseado nisso, aí eu vou analisar a melhora. Uhum. Fiz essas modificações. Tem suplementos para utilizar? Tem suplementos para utilizar. Então aí nós podemos utilizar ômega 3, é um suplemento interessante. Nós podemos utilizar Uhum. glutamina, dependendo do caso. Tem que ver, isso aí é muito assim, controverso, mas pode Aham. ser, porque a glutamina é um bom alimento para os enterócitos, né, que são as células do nosso sistema digestivo, do nosso intestino. Uhum. Mas não necessariamente você precisa usar, porque se você estiver fazendo uma boa dieta cetogênica, a cetose já te coloca uma boa Já alimentação para resolve. isso, né? É. Então, Mariana, o que é uma alimentação saudável? Essa que é a É. questão, entendeu? Exato. O Porque que é a quando a sua gente alimentação fala, saudável, né, Henrique? Porque a pois alimentação é, saudável. precisa consultar um nutricionista para ele fazer um recordatório alimentar Uhum. e verificar. Porque para muita gente, eu não estou dizendo que é o seu caso, tá, Mariana? Mas para muita gente, Uhum. uma alimentação com aveia, pão integral Tapioca de e manhã. tapioca de É. manhã é uma É alimentação saudável, saudável. entendeu? E a gente Uhum. sabe que não é, né? E a gente sabe que Exato. tanto a aveia quanto o trigo, né, possuem substâncias que podem agravar o problema. Então a gente essa palavra saudável, ela meio que é uma palavra que perdeu um pouco o sentido a partir do momento em que a gente tem diversas interpretações para ela, né? Uhum. É verdade, é verdade. Quando limpamos a alimentação glúten e industrializado e o intestino trava?
Lu, a gente primeiro tem que entender o que é o intestino travar, certo? Que é uma coisa que as pessoas precisam entender isso, tá? Se você vai ao banheiro todos os dias, tá certo? Mas vai ao banheiro e todos os dias, mas sente dor, né? Tanto ao defecar ou cólica, dor de barriga, e você passou aí ao banheiro de 2 em 2 dias, não sente mais dor, nem cólica, nem dor de barriga, isso não significa que você está menos saudável. Exato. Não há uma obrigatoriedade de você ir ao banheiro todo dia. Todo certo? dia. Apesar de eu achar que é muito importante ir ao banheiro todo dia. Tá? Eu Mas também. não há uma obrigatoriedade. Tá? Não há uma obrigatoriedade nisso aí. Quando você começa a fazer uma alimentação, quando você corrige a alimentação, né? Diminui os carboidratos, via de regra, você acaba diminuindo também as fibras. Tá? E são as fibras que dão volume ao bolo fecal. Então a pessoa antes comia trigo, comia pão integral, comia aveia, comia não sei o que, tinha cheio de fibra. E fibra não é digerido. Aí o bolo fecal da pessoa era aquele serviço lindo, né? Ela sentava de manhã no vaso e era aquela coisa que fazia lá. Assim, né? Né? Então era aquela coisa maravilhosa, né? E a pessoa saía super satisfeita porque fez muito cocô. Aí a pessoa tirou. Já deve ter até emagrecido, né, Henrique? Né? Já eliminei 500 gramas aqui só de cocô, né? Aí a pessoa elimina a aveia, elimina o trigo, né? Elimina as sementes de uma maneira geral, que era uma coisa que ela comia bastante, que tem muita fibra. Aí o que acontece? Ela passa a ir ao banheiro uma vez a cada 2 dias e faz só um pouquinho. E acha que é o problema. Veja, o que dá volume às fezes são as fibras, porque elas não são digeridas. Exato. Certo? A gente não digere fibra. Quando você diminui as fibras, significa o quê? Significa que você vai diminuir o volume do bolo fecal. E se você não tem bolo fecal suficiente para sair todo dia, que saia uma vez a cada 2 dias, até uma vez a cada 3 dias é considerado normal na literatura médica. Tá? Desde que você coloque para fora, quando você expelir o bolo fecal, você se sinta aliviado e faça isso sem dor. Certo? Agora, isso não significa que o intestino travou. Mais do que 3 dias, com desconforto, com tudo isso, aí sim o intestino travou. Mas aí, o que é que você faz? A melhor forma de você resolver esse problema não é você colocando mais carros na avenida querendo evitar engarrafamento. Porque quando você coloca mais fibra, você está aumentando o engarrafamento no intestino. Exato. Você tem uma mangueira por onde passa o bolo alimentar. E esse bolo alimentar, esse bolo fecal que está passando, ele é rico em fibras. Aí você coloca mais fibra. Qual é o risco que tem de você, ao invés de favorecer o processo, você entupir? Né? É muito grande. Então, o que é que você deve fazer? Você coloca gordura no lugar. Tá? Então, você aumenta a ingestão, por exemplo, de abacate, carnes mais gordas, salmão, azeite, manteiga, óleo de coco. E aí o intestino funciona, que é uma beleza. Tá? Muita gente diz assim, Cássia, mas quando eu estou com prisão de ventre, eu como mamão com a semente e vou ao banheiro rapidinho. Né? Tem esse mito. Né? Não é um mito, é real. Mas as pessoas acham que isso é um benefício. Né? Benefício das sementes de mamão, fazer você ir ao banheiro mais rápido. Benefício do chá de sene, fazer você ir ao banheiro mais rápido. Pessoal, isso não é benefício. Não, chá de sene é um perigo até, a semente do mamão, o chá de sene, o psyllium, essas fibras são tão irritantes, esses alimentos, né, esses vegetais, são tão irritantes que irritam o intestino, que faz com que o intestino jogue fora logo o conteúdo dele. Tá entendendo? Então não é porque você está mais saudável, porque eu estou comendo semente de mamão e estou indo ao banheiro todo dia. Não, você está irritando o seu intestino. Você está aumentando a chance de desenvolver. É uma reação de defesa do intestino, né? Ele está uma reação de defesa. Exatamente. Exatamente. Lembre-se, você só vai botar para fora aquilo que você não digerir e não absorver. Se você está fazendo, por exemplo, uma dieta carnívora, muito próximo de carnívora, como é o meu caso, você não vai botar para fora tanta coisa assim. Por quê? Porque não tem o que sair. Porque o seu organismo vai aproveitar tudo, né? Exatamente. O aproveitamento dos alimentos de origem animal chega a 98%. Pois é, não fica muita coisa. E o que sobra, os 2% que sobra, vão para as bactérias que estão no intestino grosso. As bichinhas também precisam comer. Por isso que as pessoas que fazem carnívora vão muito menos ao banheiro. Isso daí é uma característica da carnívora. Exato, né? Exatamente. Olha, então vamos ver aqui as últimas perguntinhas. A Andréia está perguntando se rinite alérgica tem as mesmas indicações relativas à alimentação. Pode ter. Pode ser alergia, realmente. Pode ser o ácaro, pode ser poeira, né?
Pelo de gato também é muito comum causar isso. Na realidade, não é o pelo em si, né? Porque o pelo não tem capacidade de entrar e ativar o sistema imunológico, mas substâncias da saliva do gato que podem entrar em contato com a circulação, né? Os ácaros, que são minúsculos aracnídeos que estão em todo lugar, né? Isso pode causar reações alérgicas, mas também pode ter um componente alimentar, sim, tá? Os laticínios são um exemplo que pode desencadear processos de rinite. Tem gente que quando come leite ou como toma iogurte, no dia seguinte já acorda espirrando, já acorda com coriza e por aí vai. É verdade, eu conheço pessoas que ficam assim quando comem lácteos. Se você comer só a Marcinha está perguntando se ela comer só a fruta, mamão. Também irrita o intestino, só o mamão sem as sementes, porque a filha dela adora. Via de regra, as frutas são as partes menos tóxicas do vegetal, tá? Por quê? Porque elas foram feitas para serem comidas. Vamos entender o vegetal. O vegetal, o objetivo dele é sobreviver o máximo de tempo possível para se reproduzir, igual qualquer outro organismo vivo que existe no planeta Terra. Então, para isso, ele vai produzir muitos filhotes para dispersar esses filhotes. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através das sementes. Os vegetais que têm sementes são os que estão mais presentes na nossa vida, né? E aí, ele tem o fruto. O fruto é uma hipertrofia lá do receptáculo, né, da flor, do ovário, para conter as sementes dentro dele. Uma vez que você come o fruto e dispersa as sementes, você tem duas possibilidades. Você pode comer o fruto com a semente, aí a semente irrita teu intestino para você eliminar logo, ou você pode comer só o fruto. E aí você tem acesso a muito menos toxina, né? E, consequentemente, muito menos irritação. Então, dos mas males lembra, o menor, mas como é só o fruto. dos males o menor. Mas, por exemplo, o mamão tem uma enzima chamada papaína, que é uma enzima proteolítica, né? Que muitas pessoas usam para amaciar a carne, dizem que ajuda na digestão e essa coisa toda, e realmente pode ajudar. No entanto, essa enzima está aí não para favorecer a digestão, porque os vegetais são criaturas benéficas que pensam em fazer o bem para a espécie humana. Não. Essa papaína está aí porque quando ela entra no intestino, ela vai degradar as proteínas que estão lá na estrutura do intestino para que o intestino possa expulsar qualquer semente que tenha sido ingerida por engano. Entendeu? Então, lembra sempre o seguinte, as plantas não estão aqui para nos ajudar. Tá? Eu costumo dizer que as plantas não foram criaturas, não são criaturas divinas que foram colocadas no planeta Terra exclusivamente para servir aos homens. Não. Elas foram colocadas no planeta Terra exclusivamente para servir a elas mesmas. É verdade. Certo? Então, é tão bom quando a gente entende, né, Henrique? Quando a gente tem essa clareza do entendimento. Quando vem um professor falar com a gente, explica muito bem. Obrigado. Então, a gente aprende e a gente olha para as coisas com um olhar diferente, né? E é muito legal a gente poder olhar para as coisas sabendo o que faz bem e o que faz mal, tendo isso muito claro na cabeça. Né? Isso Exato. é muito importante. É importante deixar claro para o pessoal que eu não sou anti-vegetais nem anti-frutas, claro. Tá? Nem a única coisa que precisa ficar claro é exatamente isso que eu acabei de falar. É que esses constituintes não são constituintes, esses alimentos não são alimentos que são apenas benéficos. Às vezes você está sentindo algum tipo de desconforto, está tendo algum problema, e é um vegetal que está causando esse problema. Teve uma pessoa que colocou aqui... Deixa eu ver aqui, foi o... Cadê, meu Deus? Foi o Mark ASS 2020. Pessoas que consomem mais carne são mais propensas a ter câncer de intestino. Mark, pessoas que consomem mais carne são mais propensas a ter câncer de intestino em estudos epidemiológicos, estudos populacionais realizados no Ocidente. Mesmo as pessoas que consomem carne são aquelas que fumam mais e que comem essa carne dentro de 2 pães com batata frita e refrigerante. Exato. Tá entendendo? Esse aqui é o problema, é o contexto, né, Henrique? E você não consegue isolar esses fatores, certo? Então é difícil. Quando você coloca em ensaios clínicos randomizados, aí é que está o grande lance. Existem ensaios clínicos randomizados onde as pessoas que comeram mais carne tiveram menos reincidência de câncer no intestino, tá? Então isso aí já para ficar claro para o pessoal. Né? E outra coisa,
Quando você muda o Contextualizar, né, Henrique? contexto, quando você muda o contexto, Cássia, você muda completamente os resultados dos estudos Claro, epidemiológicos. Porque no óbvio. Oriente, os estudos epidemiológicos mostram que quem come mais carne tem menos problema e vive mais. Mas a Claro, carne não é a exato. mesma lá e a mesma aqui no Ocidente? É, a carne é a mesma. O problema é que lá a carne é exclusividade de pessoas mais ricas, mais conscientes em termos de saúde. E aqui a Exato. carne normalmente está associada a mais porcaria. Então é difícil você Infelizmente. separar isso no estudo aonde você está chegando para a pessoa e perguntando assim, quantas porções de carne você comeu semana passada? Mas foi carne do hambúrguer? Foi carne que eu fiz na air É, fryer? Foi carne que eu fiz no azeite? Foi carne que eu comi foi um cozida? Foi churrasco. salsicha? Foi no churrasco? Foi É, presunto? Você está entendendo? Então, é, não dá para a gente botar tudo no mesmo bolo, né? exatamente. A Gláucia quer saber o seguinte: verduras e legumes crus são bons para a saúde? Gláucia, eu prefiro esses legumes levemente aquecidos, tá? O aquecimento, Uhum, né, ele ajuda na diminuição dos antinutrientes, tá certo? Então, se eu for uhum, comer, eu prefiro aqueles que são cozidos, né? Então, eu prefiro, ao invés de comer um brócolis cru, eu prefiro comer um brócolis no alho, tá entendendo? Um brócolis que já uhum, passou ali por uma manteiguinha e que foi aquecido. claro. Eu prefiro comer a abóbora cozida, eu prefiro comer a batata cozida, não frita, né? Então, é Uhum, mais interessante você comer eles cozidos, tá? sim. Inclusive o Não muito brócolis, cozidos também, tá? Não aham, muito o cozidos também. brócolis ele é um pouco agressivo para algumas pessoas, né? O brócolis não é o santinho que as pessoas pensam que ele é, não, né? Exatamente. Tem Não é isso, né? mesmo. Não é Não é, ele é mesmo. quase um antinutriente, não é o brócolis? Ele tem vários, inclusive um desses Aham, antinutrientes que possui, o brócolis ele tem uma substância chamada sulforafano. Na verdade, essa substância está dividida dentro do brócolis, né? É uma uhum, enzima e uma outra substância, eu sempre esqueço o nome, que quando esses dois são misturados, se transforma no sulforafano. O sulforafano é uma substância tão tóxica, que a planta não tem dentro dela o sulforafano, ela tem as duas meu coisas Deus. separadas. Que Aham. o sulforafano só aparece quando a planta é mordida e você destrói as células e acaba misturando as duas substâncias. Tipo um araldite, sabe aquele araldite que você mistura duas Sei. coisinhas e faz assim, Aham. entendeu? Pois é. Então é uma substância que realmente é problemática, né? Olha, Assim, o Marcos. tem algumas aplicações do Aham. ponto de vista de saúde, né? Mas não é uma tem algumas substâncias que o sulforafano tem algumas aplicações de saúde, né? Mas Uhum. até agora eu não vi nada que me convencesse de que é uma boa você se empanturrar de brócolis, não. Eu também já li sobre isso. O Marcos está dizendo o seguinte: a pesquisa gaúcha, pelo motivo de ser o estado de maior número de câncer no intestino, pela digestão ser demorada, procede? Digestão da carne não é demorada, Marcos. Isso aí é Uhum. outro mito que existe. É Isso outro aí até na mito. faculdade, até na faculdade de nutrição, isso é falado. E olha que a faculdade de nutrição tem os seus defeitos, viu? Muitos. Mas até na faculdade de nutrição é falado sobre esse assunto, de que a carne não demora para ser digerida. Muito pelo contrário. Uhum. A carne é digerida muito bem e rapidamente. Ah, e por que eu fico sem fome quando eu como carne? Por um motivo bem simples, ela nutre o corpo. O corpo Exatamente. nutrido não sente fome, É. tá? E aí você Então, fica tem que ver saciado isso por aí. muito mais tempo, exatamente. De qualquer forma, se você puder mandar no meu direct o link para essa pesquisa, eu gostaria de ver para entender o que é que isso aconteceu e fazer uma crítica É. ao contexto todo. Porque tem muita Marcos, pesquisa que é manda para feita, Henrique. tem muita pesquisa que é Manda essa feita em pesquisa. rato, tem pesquisa que, sabe? É, Tem pesquisa que não consegue separar, não separa as coisas, são estudos epidemiológicos, então é bem complicado, né? é complicado. Mas Exatamente, se você Lezinha. Gaúcho tiver, come churrasco é, desde o Pleistoceno. é mesmo. Marcos, se você tiver essa pesquisa, manda para o Henrique, que ele quer dar uma lida, e seria legal mesmo, porque aí ele vai poder fazer uma análise sobre ela, Faço tá sim, certo? com todo prazer. Bem, Henrique, meu querido, a gente já passou 15 minutos e eu sei que você hoje está muito ocupado. Eu estou muito feliz que você tenha vindo aqui. Eu estava com saudade das nossas lives. E da Vamos próxima fazer novas vez, lives. a gente vai fazer lives agora de perguntas e respostas, porque as pessoas gostam muito, né? E elas Uhum, vêm uhum. aqui, porque, lógico, quem não quer saber, né? De uma pessoa que explica Eu também. acho uma excelente ideia.
Ótimo. Então, vamos fazer isso. Já está marcado, a gente só precisa agendar a data e a hora, tá certo? E Combinado? torcer para que esse negócio desse Covid passe logo para a gente fazer um perguntas e respostas ao vivo, frente a frente. Ô, menino, nem me fale. Jura Né? você, Ou você quando vindo isso para cá, eu indo acontecer, para aí. eu gostaria muito que você viesse para cá, para você conhecer aqui como é bonito. Mas se você Ah, não eu vou vier, eu sim. chego aí. Nem se preocupe. Tá bom, meu querido? Show de Um bola, beijo bem Cassinha. grande Muito para obrigado, você. tá? Muito obrigada por essa oportunidade, por você ter doado o seu tempo para a gente. Foi muito importante para mim, Eu tá que bom? agradeço o convite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Um beijo, meu querido. Tchau.